Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Estamos na nossa aula de ciências. Vamos estudar agora sobre os sons do ambiente. Nossa, o som do ambiente, os barulhos que tem no nosso ambiente são tantos, não é mesmo? Vejam aqui a nossa página de abertura. Neste capítulo, você vai estudar como os diferentes sons ao nosso redor são produzidos e percebidos. Quando nós pensamos em sons, o que vem à sua mente inicialmente? Ai, Prof. Ju, eu penso numa música, no som de um instrumento. Que mais? E quando você usa, por exemplo, o seu computador e aquele objetinho que é o mouse, quando você clica, que ele faz um barulhinho, também não é um som? Os barulhos da natureza, quando venta, o barulho do vento. Quem que já escutou o barulho do vento? Quando bate nas folhas, quando dá tempestade, o barulho do trovão. O nosso corpo, quando a gente fica em silêncio, absoluto, e dá aquela fome, não faz um barulho no nosso estômago que a gente consegue ouvir? Então, quantos sons que a gente pode perceber? O som da voz de uma pessoa falando, contando uma história, não é? A professora explicando. Vejam aqui. Nós temos a imagem do quê? Um adulto contando uma história para as crianças. Nós temos aqui a imagem de um médico que está usando aqui um aparelhinho e ele está escutando um som do corpo humano, o som do coração, não é? Pode ser também. Continuando aqui, vamos ver aqui mais um pouco. Aqui nós temos a imagem de crianças produzindo som utilizando instrumentos musicais. Olha lá, o som do piano, o som do violino. Agora, olha esta outra imagem, que legal. Quem que já viu por aí experiências desse tipo? Existe um som que a gente pode emitir que é tão agudo, que se você está bem próximo a uma taça de cristal, ela pode quebrar. Olha que interessante, não é? Vejam aqui, quais são os sons produzidos pelas crianças que nós vimos? Como cada som é percebido pelas pessoas? Você acha que o material com o qual são feitos os instrumentos influencia na produção do som? Então você acha que o material utilizado na construção do violino auxilia na produção daquele som específico? E do piano? Mas e do nosso corpo humano? Pois é, quantos sons, né, Prof. Ju? Vamos continuar aqui o nosso livro na seção Conversa Vem. Que sons ao nosso redor vêm da natureza? Quais são os sons que os seres humanos criaram? Como será que nós percebemos e conseguimos diferenciar os sons que escutamos? E aí, pensando na natureza, nos sons da natureza, o que a gente pode conhecer? Da chuva, do vento, dos raios e relâmpagos e trovões. Na verdade, é o trovão que faz o som, né? Então, são quantos barulhos que a gente consegue ouvir que tem na natureza. Vamos ver então sobre a natureza, os sons do meio ambiente, né? Os sons em todos os lugares. Vejam aqui. Em nosso dia a dia, estamos expostos a uma variedade de sons que são produzidos por diversas fontes. Os sons podem ser produzidos por objetos criados pelos seres humanos, como despertador e televisão, ou de forma natural, por fenômenos físicos e seres vivos. Desse modo, os animais, o nosso corpo, os objetos, a natureza e uma série de outras coisas podem produzir sons. Exatamente. Quando a gente vê aí um gato miando, um cachorro latindo, um passarinho cantando, são sons que a gente consegue perceber. Os pássaros utilizam o canto
como uma forma de comunicação. E nós, seres humanos, utilizamos a fala para conversar com outras pessoas. A nossa fala também é um som que nós produzimos e nós utilizamos este som para nos comunicar, não é? Então vamos continuar aqui. Vejam só. O que são fenômenos físicos que nós vimos aqui, pessoal? O fenômeno físico são processos ou qualquer ocorrência física que se relacionam com a luz, o som, o magnetismo, a eletricidade e etc. Veja aqui a imagem que nós temos. O relâmpago é um fenômeno físico de luz gerado após uma descarga elétrica, o raio, que produz um som chamado de trovão. Veja aqui esses animais que produzem sons diferentes também. Vamos falar agora um pouquinho sobre o som do trovão? O que provoca o som do trovão? Vamos ver aqui. O raio gera uma corrente elétrica de grande intensidade, que ioniza o ar ao longo do caminho, produzindo um rastro de luz superaquecido que conhecemos como relâmpago. O ar em torno dessa corrente se aquece rapidamente a uma temperatura de até 27.000 graus Celsius. Como o fenômeno acontece em questão de instantes, as partículas de ar se expandem pelo calor e são imediatamente comprimidas pelo resfriamento da atmosfera. Dessa forma, cria-se uma onda de ar comprimido, que se expande como uma explosão para todas as direções, gerando o barulho que denominamos trovão. Então vejam aqui. Vemos primeiramente o relâmpago, depois escutamos o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a do som. Em geral, o trovão se constitui de um grande estouro, mas dependendo da região ou da formação do terreno, ele pode reverberar em múltiplos ecos, especialmente em cidades com muitos túneis e prédios. Então veja só, pessoal, como nós vimos ali, é tudo numa velocidade tão rápida que a gente, quando vê, já vê o relâmpago e em seguida ouve o barulhão. Porque aquele superaquecimento e aí entra em contato com a nossa atmosfera, que está um pouco mais fria, e aí faz o barulhão. Então o raio é tudo muito rápido, ó. O raio, aquela luz que fica muito, muito quente. Essa luz rapidinho, quando entra em contato com a atmosfera que está mais fria, faz acontecer o barulho do trovão. Viram que legal? Nós vimos agora um pouquinho sobre os sons, certo? E aí, quais são os sons que tem aí no seu ambiente onde você mora? Pensando no ambiente da natureza, o que você consegue ouvir? Ou, ai, professor, aqui na minha cidade eu não ouço quase nada da natureza, porque minha rua tem muito barulho de caminhão, carros, do trânsito, barulho de avião, porque eu moro próximo ao aeroporto. Então, analise aí em torno da sua casa quais são os barulhos que você ouve mais comumente. E dentro da sua casa, quais são os barulhos que você ouve mais? Ai, Prof. Ju, a minha avó mora aqui na minha casa e ela costura muito. Então, direto eu estou escutando o som da máquina de costura. Ou então, não, a minha tia tem o costume de cozinhar para fora e eu sempre ouço o barulho da panela de pressão. Você vai ver aí na sua casa quais são os barulhos. Ai, eu tenho um irmãozinho pequenininho que chora e eu escuto muito o barulho do choro dele. Nos vemos, crianças. Cuidem-se. Tchau, tchau.